Olá pessoal, como vocês estão? Espero que bem. No vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre A Cidade do Sol. Eu nem me atrevo a tentar pronunciar o nome desse autor, porque eu sei que eu vou pronunciar errado, mas eu acho que todo mundo conhece, acho que na verdade muita gente conhece esse livro, A Cidade do Sol. Ele tá completando 10 anos, na verdade ele completou 10 anos agora em fevereiro, e a Globo Livros fez essa edição comemorativa de aniversário, que tem um prefácio do autor muito interessante, e é um prefácio exclusivo à segunda edição brasileira do livro, que é muito legal. Nesse prefácio o autor vai contar um pouco a trajetória dele de escrita e como que ele chegou à Cidade do Sol, por que ele resolveu escrever, enfim, quais foram os caminhos que o levaram a esse livro aqui, e eu não vou me estender muito disso, vou falar mais sobre o livro então, que vai se passar no Afeganistão, país de origem do autor, e a gente começa a leitura na década de 50, lá no Afeganistão, conhecendo a Mariam, que é uma garotinha de seus 6, 8 anos, ela é bem pequenininha, e ela vive em uma aldeia com a mãe dela, e é uma aldeia bem separada, bem afastada da cidade de Herat, eu acho que é Herat ou é Herat, alguma coisa assim, vai estar escrito aqui, porque eu não sei pronunciar. Mas enfim, ela vive com a mãe dela nessa cidade e a grande paixão da vida dela é o pai dela, que é o Jalil, que mora no centro da cidade de Herat. E então ele vai visitá-la todas as quintas-feiras e ela é simplesmente apaixonada por ele e ela quer viver junto com os outros filhos dele, porque na verdade ela é uma bastarda. O pai dela teve relações com a mãe dela, que era uma governanta da casa dele, da mansão dele, e ela acabou por nascer, então por isso elas vivem afastadas, porque ela era uma bastarda e porque na casa dele, ele tem, aqui é importante lembrar que na cultura afegã, eles têm, é comum a poligamia, é comum o casamento com várias mulheres, então o pai dela é casado com 3 mulheres e tem uma penca de filhos com essas mulheres, e como ele não era casado com a mãe dela, ela era uma bastarda e ela não poderia viver ali, conviver, né, junto com os irmãos e na mansão dele, já que ela não era uma filha legítima. Então ela é mandada junto com a mãe para essa aldeia distante, mas todas as quintas-feiras, então, como eu falei, ele vai visitá-la, e é isso que faz a Mariam ficar contando os segundinhos, porque ela é extremamente apaixonada pelo pai dela, que mostra ser um homem bom, um homem atencioso, que não perde um encontro com ela, ele tá sempre indo visitar ela, mas conforme ela vai crescendo ali, ele vai desapontando ela muitas vezes pela questão da legitimidade, então ele deixa de fazer com ela muitas coisas que ele faz com os filhos legítimos, como levar ela pro cinema. Ele é dono de um cinema, inclusive, ele é um homem rico, dono de um cinema, dono de outras coisas, e um dos sonhos dela é visitar o cinema dele, é assistir ao filme do Pinóquio, mas enfim, ele pisa na bola com ela várias vezes, e a vida dela muda aos 15 anos, quando ela decide ir visitar ele lá na casa, na mansão dele, no centro de Herat, e ela vai sozinha. Só que a relação dela com a mãe dela era um pouco complicada, porque a mãe dela era uma pessoa que não era bem consigo mesma, era uma pessoa perturbada psicologicamente, e isso é mostrado pra gente muito ao longo da infância da Mariam, e como a mãe dela tratava. Ela não era maltratada, mas você vê que a relação delas não era a coisa mais saudável do mundo. E então nesse dia, quando ela faz aniversário de 15 anos, que o pai dela teria prometido levar ela ao cinema e ele não aparece, ela decide ir até a casa dele, e ela chega lá e ela fica horas no portão dele esperando que ele chegue pra poder atendê-la, e ela fica lá, tipo, ela passa a noite no portão e o pai dela não aparece, porque ela não é permitida entrar na casa de forma alguma, então ela passa a noite na rua e no dia seguinte ela é levada de volta pra aldeia dela, e quando ela chega lá ela descobre que a mãe dela se matou. E por isso, agora ela é responsabilidade do Jalil, já que ela não tem mais mãe, e é nesse momento então que a vida dela vai mudar, porque as madrastas, né, as mulheres do pai dela, vão decidir o destino dela, e o pai dela vai ficar bastante alheio, né? Ele não vai se pronunciar com relação a isso, e ela vai precisar se casar então. Uma menina de 15 anos vai precisar se casar então com um homem 30 anos mais velho do que ela, o que é bastante comum nessa cultura, né, no Afeganistão e tal. E daí então é quando ela se casa com esse homem que ela precisa então se mudar pra essa cidade, essa nova cidade que é Cabul, né, o centro ali do Afeganistão, é que a vida dela vai mudar, né, que ela vai, enfim, estar completamente sozinha e se ver sem ninguém, a não ser aquele homem, aquele estranho com quem ela se casou. Ela passa então anos ali vivendo com aquele homem, descobrindo quem ele realmente sofrendo, enfim, calada, tudo aquilo que ela é imposta dentro da casa daquele estranho, né, daquele homem que passou a ser o marido dela da noite pro dia. E
enquanto esses anos se passam, a gente acompanha, então, na segunda parte do livro, o nascimento da Layla, que é filha de um casal que vive do outro lado da rua, em que a Miriam mora. E a Layla, diferentemente da Miriam, teve uma vida estável. Ela teve pais que estiveram presentes por ela, ela teve um pai que foi professor de universidade, que incentiva ela ao estudo, que leva ela pra escola, que fala, enfim, explica pra ela que não há nada mais importante pra vida dela, né, e pro futuro do país deles do que a educação, que é a educação que vai tirar eles daquela situação em que eles estão, enfim, em que o país inteiro tá chegando. Então a gente também acompanha o panorama familiar da Layla, que ela tem 2 irmãos que ela não se lembra, porque quando ela ainda era bem pequenininha, eles foram enviados pra guerra e ela nunca mais viu eles ainda estão na guerra. E ela tem então essa mãe que é ausente, é uma mãe relapsa por conta dos filhos que estão na guerra. Ela foi muito abalada e por isso a figura dela enquanto mãe também foi abalada por causa dos filhos que foram enviados pra guerra. E ela também tem ali o melhor amigo de infância, que é o Tariq, que é também a paixonite de infância dela. Então a gente acompanha o desenrolar da vida da Layla também junto ali, né? Importante lembrar que tem muita questão política ali que tá acontecendo enquanto o tempo vai passando na vida dessas 2 protagonistas. E quando Cabul começa a ser bombardeada, começa a ter ataques e os pais da Layla em determinado momento morrem, ela se vê sozinha porque os pais morreram, os irmãos estão na guerra, né, morreram na guerra, ela não tem mais família, e o Tariq, que era a única pessoa que ela poderia recorrer, né, que poderia salvar ela daquele momento e, enfim, ser a única pessoa conhecida que ela teria na vida, ele foi embora pouco tempo antes dos pais dela morrerem, então ele convidou ela pra ir embora junto com ele, ela não quis abandonar os pais e acabou os pais morrendo e ela se vendo sozinha. E o caminho dela e da Miriam vai se cruzar então, né, o caminho das 2 vão se cruzar quando o Rashid, que é o marido da Miriam, propor a Layla em casamento. É a Miriam e o Rashid, então, que vão encontrar a Layla depois do que a casa dela é bombardeada, que só ela vai ser a única sobrevivente. E a partir de então, como ela se vê sozinha, o Rashid propõe ela em casamento contra a vontade da Miriam, mas isso daí não é levado em consideração nunca, é claro. Mas ela, então, é proposta em casamento pelo marido da Miriam e por ela estar sozinha, sem família e se descobrir grávida, a Layla acaba aceitando a proposta dele e ela e a Miriam passam a conviver debaixo do mesmo teto. E, enfim, a gente acompanha então ali no começo a disputa entre essas 2, né, como o começo do relacionamento delas não vai ser dos melhores, mas como ao longo do tempo, né, conforme o tempo vai passando e que as 2 vão sobrevivendo às mesmas situações, em que as 2 vão percebendo que tudo que elas têm na vida é uma a outra, a gente percebe então uma relação muito bonita se desenrolando entre elas. E então é questão de amor realmente, como as 2 passam a se amar, como elas passam a ter uma relação de sororidade uma com a outra, e é muito bonito perceber, né, acompanhar isso ao mesmo tempo que é muito triste, porque foi uma situação realmente muito, enfim, devastadora que colocou elas 2 nesse lugar, né, nessa situação, assim. Falando então sobre tudo que é apresentado aqui, pra mim foi um choque, lógico, né, claro, enquanto mulher, perceber tudo isso que acontece com essas 2 mulheres, mas o mais impressionante pra mim foi realmente compreender historicamente o que aconteceu no Afeganistão e como que o Afeganistão chegou naquele ponto que a gente conheceu lá aqui no começo dos anos 2000, enquanto os Estados Unidos tava invadindo lá o Afeganistão, procurando Bin Laden e tal. A gente só ouvia falar na TV, assim, eram coisas que eram apresentadas, mas que não eram explicadas, e que como não estava acontecendo com a gente não tinha aquele interesse de ir atrás, de saber o que estava acontecendo. Então, pra mim, foi como se o autor tivesse falado, olha, esse é o meu país, é assim que as coisas aconteciam, é assim que as mulheres viviam, é assim que ele foi um dia e é nisso aqui que ele se tornou. Então, pra mim foi muito, ao mesmo tempo que chocante e interessante, né, acompanhar a história das 2 e acompanhar a história do Afeganistão junto com o desenrolar da vida das 2. O que mais me surpreendeu, na verdade, foi conhecer ali, como eu falei, a história começa na década de 50 e conhecer um Afeganistão livre. Um Afeganistão que era uma monarquia, se eu não me engano, mas que as pessoas eram livres, que as mulheres eram ativas, né? As mulheres trabalhavam, elas eram médicas, elas eram enfermeiras, elas eram professoras, enfim, as mulheres tinham voz, elas participavam da sociedade ativamente, elas iam para as universidades, as pessoas tinham a chance de chegar, né? De ir além, de chegar em algum lugar. E como isso foi caindo aos poucos. Então, o que é apresentado pra gente é que, em determinado momento, a União Soviética então invade o Afeganistão, e no momento em que a União Soviética invade o país,
a vida dos afegãos, por mais que mude, continua meio estável ali com relação ao que eles podem ou não fazer. E aos poucos esse cenário vai mudando quando finalmente a União Soviética cai, então eles precisam sair ali do Afeganistão, e é aí que o Afeganistão fica sem poder e aparentemente um homem que governaria o Afeganistão por 2 meses até que organizassem ali uma votação e ele passasse a ser uma república propriamente dita, com um povo que vota no seu representante. Só que nesse meio tempo aí acontecem muitas coisas e o Afeganistão, assim, acho que como muitos países ali do Oriente Médio, é composto por várias etnias antigas, muito antigas. Então, esses grupos étnicos ali dentro do Afeganistão começaram a disputar entre si quem seria, né, quem alcançaria o poder. E durante um bom tempo, né, esses grupos começam a duelar por quem chegaria ao poder, e é justamente nesse momento, né, enquanto esses 2 grupos estão disputando, é que os pais da Layla vão ser mortos porque eles estão bombardeando a cidade, né? Só que chega em um ponto em que o Talibã, que é o que a gente mais ouve falar, né, que a gente ouviu falar, mas o Talibã invade, chega no Afeganistão, acaba com a disputa entre as duas facções, não são facções, mas as duas etnias, né, eles acabam com essas disputas, e aí é o Talibã que vai dominar, é o Talibã que vai, enfim, comandar o Afeganistão, o que no livro mostra como parecendo ser a resposta dos problemas do Afeganistão, mas que no final das contas mostra-se sendo um problema ainda maior, porque é a partir daí que o Talibã, regido então pelas leis do islamismo, vai comandar toda a população do Afeganistão, dizendo o que eles devem fazer e o que não devem fazer, e é aí o ápice, né, o pico da falta de direitos que os afegãos vão vivenciar. Então, tem um momento no livro em que o Talibã ainda chega a mandar uma cartilha, um papel com as leis, né, o que os afegãos devem ou não devem fazer a partir daquele momento. Então, as mulheres só podem andar de burca, elas só podem sair na rua acompanhadas de um homem, elas não têm direito mais a estudo, eles fecham escolas, eles fecham muitos hospitais, tipo, muitos dos hospitais ficam sendo para os homens, já que os homens batalham, né, os homens vão pra guerra e tudo mais, e também por ter a questão ali de o homem ser mais valorizado, então muitos hospitais ficam para os homens, as mulheres ficam, né, com um atendimento super parco ou quase nenhum, e então os homens precisam dar de barba, uma série de regras e leis que o Talibã impõe sobre os afegãos e que eles precisam conviver. Nesse momento em que o Talibã chega, a Maryam e a Layla já estão vivendo juntas, e é nesse momento em que elas descobrem então ainda mais o poder da união entre as duas, que elas são tudo o que elas têm, e dali pra frente os filhos que vão surgir, né, que vão nascer. Mas é uma história que, assim, enquanto mulher, foi um soco no estômago atrás do outro pra mim, porque várias vezes eu me imaginava no lugar delas duas e passando pelo que elas passavam e tendo que sobreviver, né, me colocando no lugar delas pra fazer as decisões difíceis que nenhuma delas queriam fazer, que eram muitas vezes humilhantes, mas que é o que elas tinham que fazer pra sobreviver e não tinha outra coisa pra fazer. De um modo geral, foi um livro que me emocionou muito. Eu já tinha sido avisada de que era um livro bastante triste, realmente é um livro bastante triste, mas é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler, porque não somente conta, narra ali a trajetória política do Afeganistão, que muita gente não conhece, o que pra mim foi bastante engrandecedor, mas também por essa história tão, sei lá, tocante, tão bonita, de certa forma, que o autor apresenta dessas duas mulheres. Uma história de amor, de abnegação, de você encontrar força no outro, de você se colocar no lugar do outro. É muito bonito e é um livro que eu indico muito, gente, tipo, bastante mesmo. Ai, acho que eu não tenho mais nada pra falar desse livro. Eu acho que eu já, enfim, coloquei meu coração pra fora aqui pra vocês hoje, e eu espero que vocês tenham interesse em ler esse livro que ainda não leu. Se você gostou desse vídeo, se você tem interesse em fazer a leitura desse livro, aqui embaixo vão estar links para as compras, que se vocês comprarem pelos meus links, vocês ajudam o canal com uma pequena comissão. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de dar o seu like para ajudar na divulgação, se inscreve aqui no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos, e não se esqueça de comentar aqui embaixo tudo que vocês acharem pertinente sobre esse vídeo, se vocês já leram esse livro, o que vocês acharam da história como um todo, e me corrigindo também se eu dei alguma informação errada ou se eu entendi errado alguma coisa sobre o livro, porque é realmente bastante informação. Então é isso, eu vou ficando por aqui então, até o próximo vídeo. Um grande beijo e tchau!